Olá, minha gente. Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de Televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube, de demais redes sociais que estão em conexão conosco. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis Televisão, sempre às quartas-feiras, a partir de 21h30, e as nossas reprises, sempre aos domingos, a partir de 9h da manhã. No Face, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real. Baixe o aplicativo RPT Play no seu celular, lá no Play Store. Para você que já está ligado em nosso programa via Facebook, dê um alô para nós e faça seus questionamentos, seus comentários. Será sempre um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. Não esqueça de dar um like em nossa página. Nossa programação já transmitida está no YouTube e acessá-la basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História, lá no YouTube. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação, não esquecendo de dar um like também em nossa página no YouTube. Isso é muito importante para nós. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 11 de setembro de 2019, um dia fatídico esse 11 de setembro, hein? É o 254º dia do ano. Lá se foram 254 dias já no nosso calendário gregoriano do ano de 2019. Faltam apenas 108 dias para o final do ano de 2019 e o tempo não para. E o tempo não para e o ano praticamente já acabou. Nós vamos ter ainda esse pedacinho de setembro, mais o mês de outubro, porque novembro e dezembro é aquela confusão já de final de ano. Então, praticamente, nós já estamos de preparativos para o ano de 2020. Vamos começar, então, o nosso programa de hoje apresentando o primeiro quadro, que é sempre o Pensamento do Dia. Então, vamos lá. No Pensamento do Dia, nós vamos aqui apresentar esta reflexão. Somente os tolos acreditam que a política e religião não se discute. Por isso, os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Esse pensador, ele é o C.H. Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. Ele é referido como C.H. Spurgeon. Foi um pregador calvinista britânico. Converteu-se ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850. Veja lá, em 1850 ele já falava de ladrões na política e de profetas, falsos profetas que pregavam a palavra de Deus e a palavra de Cristo. Aos 15 anos de idade, ele era natural de Kelvedon, quando ele se converteu aos 15 anos de idade. Kelvedon, no Reino Unido. No ano seguinte, ele já era pastor, de tão inteligente e sagaz que ele era. Em 1854, Spurgeon foi chamado para ser pastor da Capela Batista de New Park Street, em Londres, que mais tarde viria a se chamar o Tabernáculo Metropolitano, transferindo-se para o novo prédio. Desde o início do ministério, seu talento para a exposição de textos bíblicos foi considerado extraordinário. Sua excelência na pregação das escrituras bíblicas lhe renderam o título de o Príncipe dos Pregadores e também o título de o Último dos Puritanos. Puritanos aqui no sentido do movimento puritanismo, que designa uma concepção de fé cristã desenvolvida na Inglaterra por uma comunidade de protestantes radicais depois da Reforma Protestante Calvinista. Eles foram tremendamente perseguidos na Inglaterra e na França. E
em decorrência dessa perseguição, eles fugiram para os Estados Unidos, chegaram em Massachusetts em novembro de 1620, naquele famoso e conhecido navio chamado Mayflower. E no Brasil, eles também vieram na França Antártica. Assim que Villegagnon se estabeleceu no Rio de Janeiro, em 1555, 2 anos depois, na colônia instalada por Villegagnon, também vieram puritanos que eram franceses e belgas para o Brasil para colonizar. Então, eles chegaram aqui em 1557 e 1620, eles chegaram nos Estados Unidos. Então, nessa concepção puritana, eles pregam que todo homem pecador é pecador por natureza. E eles têm uma predestinação. A salvação é concedida por Deus somente para algumas pessoas. O mais importante para eles não é o pecado, é a fé. A fé, acreditar em Deus era a salvação deles. A realização do culto religioso deve ser feito sempre em local simples e sem imagens. O culto religioso deve ser composto apenas por comentários bíblicos, sem cerimônias. E eles também tinham a Eucaristia, a realização da Eucaristia e do batismo como sacramentos. A Eucaristia deles era com pão e vinho. Os católicos fazem a hóstia, né? Muito bem, então aqui estamos encerrando esse pensamento do dia. E vamos, então, ao nosso segundo quadro, o dia 11 de setembro na história, e vamos ver a nossa vinheta. Ano 9 da era cristã, a Batalha da Floresta de Teutoburgo, também chamada de Desastre de Faro, Alemanha, perto da atual cidade de Bramsche. Tribos germânicas chefiadas por Armínio. Armínio, em alemão, era Hermann, da tribo dos queruscos, uma tribo que ficava próximo à atual cidade de Hannover. Emboscou e dizimou 3 legiões romanas, lideradas por Públio Quintílio Varo, que era o governador da região. Cada legião, para vocês terem uma ideia, contava aproximadamente, naquela época, 4.800 homens a 5.000 homens. Então, foram praticamente 15.000 homens dizimados na floresta. Como é que isso aconteceu? Armínio era um chefe tribal que servia ao exército romano, homem de confiança de Varo, que era o governador da região. E ele indicou um caminho na floresta aos romanos. Ele chegou lá com uma notícia assim: olha, os bárbaros estão fazendo uma revolta na região tal, e eu vou indicar um caminho para que vocês possam ir para lá e combater esses bárbaros. Só que ele já tinha armado, ele traiu Roma e, em segredo, reuniu os bárbaros e ali, naquele caminho que ele sugeriu que os romanos passassem, ele armou uma grande armadilha, pegando de supetão todos os romanos. Ele dizimou o exército romano, aquelas 3 legiões naquela região. E por causa disso, durante 400 anos, Roma teve que recuar e manteve o limite da divisa, da fronteira com os bárbaros. Nós estamos vendo lá na foto, está vendo lá? O rio Reno. Ficou limitado ao rio Reno, porque até então eles ultrapassavam essa região. Pode mandar a câmera para mim, por favor? Aqui, eles já estavam aqui nessa região. E depois desse golpe de traição, Roma teve que, novamente, se retrair e ficar abaixo do rio Reno. E esse limite ficou por 400 anos, até que Roma finalmente caiu na mão dos bárbaros, Veja como é a história, né? Como as coisas se desenrolam.
Quer dizer, fatos que acontecem hoje, 400 anos depois, ainda estará refletindo. Muito bem, então vamos continuar aqui. 1836, isso aqui tem a ver com a nossa história. Proclamada a República Rio-Grandense, lá no Rio Grande do Sul, pelos rebeldes farrapos. Era a Revolução Farroupilha, após derrotarem as forças do Império do Brasil na Batalha de Seival, durante a Guerra dos Farrapos. Seival é um rio que corre perto da cidade de Bagé. Eu estive naquela região recentemente, é uma região muito bonita. O que aconteceu lá para que o Império do Brasil pudesse perder com 500 e poucos soldados contra 400 e poucos dos gaúchos? O que ocorreu para que o Império do Brasil tivesse perdido essa batalha lá? Isso foi uma casualidade, foi assim, há coisas que são de golpe de sorte numa batalha. E foi o que ocorreu nesta batalha. O Silva Tavares era quem comandava as tropas imperiais. E ele estava a cavalo, se movimentando para a batalha. E o freio do cavalo arrebentou na peleia. E ele disparou em velocidade. E causou uma impressão de fuga. Quando ele saiu correndo, os soldados que estavam subordinados, comandados por ele, também correram, fugiram. Aí, o inimigo, que era comandado, a tropa inimiga revoltosa, que era comandada por um coronel chamado Antônio de Souza Neto, quando viu aquela revoada do inimigo, eles se reuniram todos e saíram correndo atrás também. E aí mataram uma porção de gente. E o Império do Brasil perdeu a batalha. E foi aí que se proclamou a República Rio-Grandense. Foram 180 mortos, 63 feridos e 100 prisioneiros do lado dos imperiais. E morreram 100 e poucos também do lado dos separatistas. Bom, 2001, os ataques de 11 de setembro. Um dia fatídico para todos nós, eu vou pedir até a nossa foto aí para ilustrar. Uma série de ataques suicidas coordenados, matando 2.996 pessoas, usando 4 aviões sequestrados por 19 membros da Al-Qaeda. 2 aviões caem no World Trade Center, em Nova York. Um terceiro cai no Pentágono, condado de Arlington, Virgínia. E um quarto em um campo perto de Shanksville, na Pensilvânia. Foi um horror aquele dia. Todo mundo pensou que ia estourar uma guerra. E acabou depois estourando no Iraque, né? Foi a consequência da guerra. Então, nós estamos aí. Esse, então, é o dia 11 de setembro na história. Vamos agora ao nosso próximo quadro, que é o Jornalismo Dossiê História, e eu vou pedir a vinheta. Kainá, da etnia Munduruku, fala sobre os incêndios na Amazônia. Vamos inicialmente passar o vídeo da Kainá e depois eu faço um breve comentário. Olá a todos, eu sou a Kainá, sou do Amazonas, etnia Munduruku. Estou aqui para dizer que esse incêndio na Amazônia foi totalmente criminoso. Aliás, esse incêndio era para ser praticamente zero esse ano, mas como o Bolsonaro cortou a verba de algumas ONGs, então esse incêndio foi totalmente criminoso, porque esses malandros estavam acostumados a mamar na teta da vaca, e aí estão todos desesperados, né, querendo chamar a atenção do mundo para uma coisa que é totalmente criminosa, como por exemplo esse incêndio na Amazônia. E aí o povo já não sabe mais o que fazer, e fez isso. E aí a repercussão internacional para falar mal do governo, isso e aquilo. Gente, o presidente da França falou a nossa casa, chamou a Amazônia de nossa casa. Por que será? Com que interesse? Para ele chamar a Amazônia de nossa casa, será que pelo menos ele sabe pelo menos o que é um bodó, um paneiro,
uma peneira, um tipiti, não sabe nada disso. Então a Amazônia não é a tua casa, Emmanuel Macron. Não é a tua casa e não vai ser, porque a Amazônia é do Brasil. Mané Macron. Mas olha aqui, a região amazônica é o seguinte, ela tem um rio, que se chama Rio Amazonas. Então, acima, no lado norte do rio, que se chama Calha Norte, fica a região mais rica do mundo. Depois tem a parte sul, que não é tão interessante para essas ONGs, porque na parte sul, as riquezas de lá não são tão acessíveis às ONGs, no sentido delas ficarem sozinhas. Então, eles escolheram a Calha Norte, porque é mais rica em minérios, e lá vem sendo feito um trabalho, graças aos traidores Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, vem sendo feito um trabalho por essas ONGs desde a época em que se delimitaram as terras indígenas. As terras indígenas foi uma forçação de delimitação das terras indígenas daquela forma como foi feita, que absorvem vários estados brasileiros, que é maior do que muitos países grandes da Europa, foram delimitadas por monitoramento de ONGs e de países europeus. Essa que é a verdade, porque lá eles sabiam que já tinham minério. Essas ONGs vêm para cá disfarçadas de fazer algum serviço humanitário, mas, na realidade, elas estão contrabandeando os minérios. Essa que é a verdade. Estão contrabandeando os minérios. E o Exército não pode entrar lá, porque quando essas ONGs, eles conseguiram manipular o Congresso Nacional, e, na época, os imbecis dos nossos parlamentares deixaram que isso acontecesse, ficou estabelecido que o Exército nem as autoridades entrariam nessas áreas. Isso aí se deve principalmente ao senhor Fernando Henrique Cardoso, o grande traidor do Brasil. E hoje está difícil, porque essas terras não são mais brasileiras. Tanto que o Mané Macron falou que era a casa dele, e é verdade, é a casa dele. Agora, vai lá na Guiana Francesa e tenta alguma ONG entrar lá, para ver o que acontece. Lá, aquilo tudo é ultra vigiado, é secreto, porque lá é um depósito de lixo atômico, que a França manda todo o lixo atômico deles, da Europa, lá da França, do território europeu francês, manda todo ele lá para a colônia francesa. E nós estamos lá com o lixo atômico deles, coladinho à nossa região amazônica. Isso eles não falam e não deixam ninguém ver. E também, eu estou cansado de falar isso no Facebook e ninguém questiona. Essa que é a realidade. Então, exércitos e autoridades governamentais do Brasil não podem entrar lá, senão vai ter um outro conflito internacional. E há muitos índios que falam inglês, que falam francês e não gostam dos brasileiros, porque já foram cabeça feita por eles. Essa que é a realidade. Nós vamos voltar a essa temática mais à frente de uma forma pormenorizada. Vamos agora mostrar para vocês também uma notícia interessante, um vídeo. Veja como estão enviando dinheiro roubado dos cofres públicos para o exterior. A Polícia Federal, Sérgio Moro e o governo Bolsonaro apertando o cerco contra os ladrões da República. Polícia Rodoviária Federal viu um caminhão vazio na rodovia. Aí parou, vamos fazer uma vistoria aí. Estava trafegando na rodovia assim, estranhamente, sem nada, sem nenhuma carga. Bom, aí resolveram investigar e veja o que eles acharam embaixo da carroceria do caminhão. Vamos ao vídeo. Põe a marreta ali pra mim, ó. A marreta. Põe a marreta pra se queimar. Aí, põe a marreta que eu vou abrir mais. Aí, só pra dar uma coisa. Aí, vamos pra cá, já vamos pra cá. Vamos, só um minuto. Se arrumar essa parada aí. Isso tudo tem caixa, né? Ali tudo tá em caixa. Vou separar aqui.
recolher, eu tô fora. Esse é o teu para-choque aí, Piá. Faz a linha, Xantião. Calma aí, calma aí. Ok. Bom, Polícia Rodoviária Federal, parabéns, fez um excelente trabalho. Sabe que dinheiro é esse aí? Esse aí é o dinheiro que roubaram dos cofres públicos, que não pode circular assim, de frente, né, frontalmente, escancaradamente, então eles levam para o exterior através dos caminhões. E lá fora, depois, eles fazem uma lavagem, dinheiro e tal, e ele retorna por outras formas. Essa é uma parte do dinheiro que eles roubam dos cofres públicos. PT, PSOL e essa turma toda que roubou muito durante o governo do PT, está aí, esse é dinheiro deles, está indo para fora. Agora, tem também uma parte que é subfaturada, sabe de quê? Do nióbio. O nióbio, ele custa lá fora, vamos dizer, por hipótese, $300 o peso lá do nióbio. E eles, então, subfaturam aqui do Brasil 150. O resto do dinheiro, subfaturado, o resto do dinheiro sai por aí também, por esses caminhões da vida. Vai lá para a Inglaterra. Essa que é a realidade. Nós vamos também trabalhar em cima dessa história do nióbio. É uma coisa muito interessante. Muito bem, então vamos agora mostrar um pouco da história da Rua 13 de Maio, em Petrópolis, sexta-feira à noite. Vou pedir para passar o vídeo e eu vou fazendo os comentários. Uma noite dessas sextas-feiras, eu resolvi fazer um vídeo. Pode ligar o som aí para mim, por favor? Pode ligar o som, porque esse vídeo ele tem que ter som para poder mostrar o absurdo que é a Rua 13 de Maio à noite. Tem som aí? Tá? Bom, então o que acontece? Sexta-feira à noite, a partir de meia-noite, aí já esse horário, a hora que eu comecei a filmar, esse é o posto de gasolina da Ipiranga, da Rua 13 de Maio. Eu comecei a filmar isso aí numa sexta-feira, meia-noite e 20. Os bares já estavam fechados. Então, só para você ter uma ideia aí do buzinaço, põe um som aí que eu não estou ouvindo nada. Aí, isso. Aí. Então, esse som, bom, tá dando, pode tirar, pode cortar aqui. Isso. Esse som que vocês estão ouvindo aí é um som da Rua 13 de Maio, meia-noite e 20, meia-noite e meia, depois que os bares fecham. Aí começa a grande confusão, porque até meia-noite, bares e restaurantes recebem um público razoável. Um público que vai lá, vai namorar, vai curtir, vai relaxar, está tudo certíssimo, até aí está tudo certinho. Meia-noite, as nossas autoridades determinaram que os bares fossem fechados, porque a bagunça era muito grande. Os bares ficavam abertos até 3 horas da manhã, ninguém podia dormir. Você pode observar que a Rua 13 de Maio tem prédios baixos, a rua é estreita, quer dizer, qualquer som na noite ali se concentra. E agora, como os bares estão fechando, e há 2 tipos de frequência. Uma frequência que é normal, daquele camarada que vai lá com a esposa, com a família, vai jantar, vai lanchar, ou vai relaxar, tomar um chopp, uma coisa qualquer, bater um papo com os amigos. Meia-noite, eles encerram a conta e vão embora para casa, pegam o seu carro e vão embora para casa. Mas, paralelamente a isso, tem uma garotada, tá vendo o garoto lá correndo? Tem uma garotada que fica na rua, eles trazem a própria cachaça, já trazem o fuminho dele, já trazem o pozinho deles para cheirar, e eles ficam na calçada. Então, como os bares estavam fechando à meia-noite, o que eles fizeram? Eles agora correram para o posto da 13 de Maio, o posto Ipiranga da 13 de Maio. Então, quando acaba toda essa movimentação que você está vendo aí, de gente, olha lá como é que está concentrando lá no posto da 13 de Maio. Por que isso? O posto de combustível da 13 de Maio, antigamente ele fechava por volta de meia-noite, 11 horas, meia-noite ele fechava. Ele agora fica 24 horas por dia. Sem prejuízo do posto
da 13 de maio, desse posto Ipiranga, tem ainda o drive-thru do McDonald's, que é pior ainda, porque o drive-thru são 24 horas de comércio. Então, tá vendo a fila de carro entrando ali para ir para o drive-thru. E aí o que acontece? A garotada, quando viu que ali tem iluminação, que ali tem comércio, que ali tem movimentação e os bares já estão fechados, eles se concentram lá no posto. Então, para você ter uma ideia, ali naquele posto fica, depois de 1h da manhã, mais de 500 garotos ali. São adolescentes, pós-adolescentes, jovens, viciados, malucos, doidos, criminosos, tudo. Se acontecer uma briga braba ali, com 500 pessoas dentro daquele posto, Ipiranga, da 13 de maio, na madrugada, vai ser um horror, vai morrer gente pra caramba. Eu já vim avisando isso aqui antes, quando a confusão acontecia no outro posto, e teve gente lá no outro posto que se machucou feio. Teve gente que teve que ir de ambulância pro hospital com lesão na cabeça, de tanto cacete que tomou ali naquele posto. Então, há uma concentração de bandidos, de marginais, que se misturam com esses adolescentes, e aí a noite toda é ronco de moto, é ronco de automóvel, é barulho de música e de funk. Eles passam ali e aumentam o volume para mostrar que eles chegaram. Quer dizer, eles são pessoas egocêntricas que querem que o público fique olhando para eles. Então, isso aí é até uma coisa que deveria ser observada pelos psicólogos. É caso até de psiquiatra, entendeu? Eles bebem, fumam, cheiram e depois ficam desesperados na noite. E eles não querem ir embora. Então, onde tem luz, onde tem movimento, onde tem comércio, eles querem ficar. E aí a concentração, olha lá, concentração de carro. E fica todo mundo dando volta ali e não há quem consiga dormir. Então, eu já procurei, o comando da Polícia Militar já está sabendo que, através de uma interposta pessoa, já foi comunicado ao comandante da Polícia Militar daqui de Petrópolis. As autoridades também do município já estão cientes. O Marcelo Dester, da 13 de maio, também já fez uma comunicação. Nós temos um grupo de moradores da 13 de maio que nós nos comunicamos pelas redes sociais, através do WhatsApp, e nós temos estado em permanente contato. E esses prédios que ficam do lado de cá, exatamente na posição onde eu estou filmando, esses edifícios, as pessoas não conseguem dormir. Olha lá, a patrulhinha passa, observa e tal, daqui a pouco vai passar um motoqueiro ali, ele vai rachar o motor da moto dele, vai trincar o motor, vai fazer um estardalhaço, vai jogar a moto em cima da garotada lá pedindo licença para passar. É uma loucura. Então, aí a rádio patrulha passa, às vezes eles ficam lá na frente, observam, às vezes eles entram, mas já estão cientes. No início, nem isso acontecia. Agora, depois que eu comuniquei, as viaturas da Polícia Militar já estão até parando lá. E o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: isso aí é um problema muito sério, porque essa garotada lá dentro do posto é o chamado ovo da serpente. Nós conseguimos equilibrar o problema com os bares e os restaurantes. Não está ainda ideal, mas já melhorou bastante, porque eles fecham meia-noite, mas a gente não está tendo paz por causa daquela concentração ali. Esse é um problema sério. Aí vem a moto, ronca, entendeu? Eles racham, esgarçam o motor da moto, entendeu? Para mostrar que eles são os bons, né? E é tudo garoto, tudo pós-adolescente, tudo menino irresponsável. Daqui a pouco vai passar um lá esgarçando o motor, não. Eles não estão nem aí. Agora, é um local onde moram idosos, onde moram pessoas doentes, moram crianças, e tem também um grande número de professores que moram na Rua 13 de Maio, sabia disso? Rua 13 de Maio talvez tenha o maior número de professores morando lá por metro quadrado.
E tem o seguinte, gente que acorda 5 horas da manhã para dar aula em colégio, né? E aí, chega 3 horas da manhã e ainda não conseguiu dormir por causa do barulho. É um negócio impressionante, vocês não podem ter ideia o que é isso aí. É um horror, é uma loucura isso aí. Tá bom? Então nós vamos ficar por aqui com esse jornalismo, porque ainda tem uma entrevista muito importante para fazer hoje. Eu vou pedir ao nosso manager aí para cortar. Ok. Então tá dado o recado e nós vamos voltar a esse assunto, que eu quero fazer aqui uma entrevista com as vítimas das nossas ruas em que há movimentos noturnos. Vamos reunir aqui um grupo de pessoas de várias ruas que são vítimas dessa confusão para a gente trocar uma ideia aqui no programa. Ok? Então, nós vamos agora ao nosso tema de fundo, que é uma entrevista com o professor e doutor Estevão Scudesi de Simone, personal trainer em educação física, é professor em programa em pós-graduação, doutor em fisiologia, estudou exercícios físicos na Universidade do Estado de Iowa, né? Iowa, né? Iowa. Fala para mim de novo. Iowa, é isso aí, nos Estados Unidos. Fez curso na Gama Filho, na UCP, e trabalha na Academia Aeróbica como personal trainer. Nosso tema de hoje é a evolução da educação e o aprimoramento físico, né, através dos tempos, desde o Pleistoceno e Plioceno. Né? Pleistoceno são a época dos primeiros hominídeos, e os Pleistoceno, que é o surgimento do homem, né? Plioceno, 5 milhões de anos, e o Pleistoceno, 1,6 milhão de anos. A palavra é toda sua, meu amigo. Olha, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez aí o convite, né? Fico muito agradecido, é um prazer, uma honra estar aqui de volta ao seu programa. Espero poder contribuir de algum modo, né, para os telespectadores com o tema proposto que viemos trazer hoje, né, que é a história do exercício físico, a história da educação física, que ambas estão ligadas, né, de forma bem coesa. E como você já levantou a própria bola mesmo para a gente começar falando, não tem como distanciar a história do exercício físico ou da atividade física, que também são coisas diferentes que a gente precisa pontuar. O que é uma coisa e o que é a outra. Eu vou falar isso em breve. Mas a história do esforço físico em si com a própria história do ser humano, né? Então, desde os primórdios, né, o nosso sucesso ele vem, e não somente o nosso sucesso, né, na natureza, mas o sucesso de vários seres, da maioria dos seres vertebrados terrestres, depende do sistema de locomoção, sistema locomotor, que é constituído de ossos e músculos. Né? Para caçar, para fugir de um perigo, você precisa, né, da ação imediata do sistema locomotor. É uma coordenação entre cérebro, comando, músculos e ossos e tendões que vão interpretar o sinal de perigo ou o sinal de avanço, no caso de uma caçada. Isso nos é comum aos grandes primatas, por exemplo, né? E vem de longa data. Nós trouxemos algumas imagens para ilustrar também essa temática, que mostra exatamente o que eu estou dizendo. Essa imagem, né, ela é um dos primeiros relatos aí de pintura rupestre na Indonésia, né, que foi datado aí de cerca de 40 mil a 35 mil anos antes de Cristo, né, o que mostra a relação direta do ser humano com os animais, né, mostrando como a caça ela estava presente no dia a dia desses seres humanos. Sapiens modernos, como nós, né, que teorias falam de 300 mil anos, 200 mil anos, para o Homo sapiens moderno. E então, com 40 mil, a primeira pintura rupestre. Agora nós temos uma nova pintura rupestre que mostra também né, como a caça e os animais eram importantes naquela vida cotidiana desses indivíduos. Data do período paleolítico, aquela foto vai de 32 mil a 30 mil anos, foi achado numa caverna na França, e agora estamos olhando uma caverna na Espanha, na região de Altamira, né, de 15 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Né? Então,
o esforço físico, a história do esforço físico, ela está intimamente ligada com a caça. Obviamente, que você não tem padrão de exercício físico como nós conhecemos hoje, feito naquele momento, porém, o esforço físico, a atividade física é altamente presente na vida desses indivíduos. Né? Eles dependiam do vigor físico para sobreviver. E isso ia fazer a diferença entre a vida e a morte, ter o alimento ou não ter o alimento. Bom, essa imagem que nós estamos olhando agora, ela é parte aí da cultura suméria, na região da Mesopotâmia, né, atual Iraque, e ela data de 2000 anos antes de Cristo. Acredita-se, por inscrições em tabuletas de argila, que, né, e a história considera o fim do período neolítico cerca de 10 mil anos atrás, antes de Cristo, porque vem o advento da agricultura. Então o ser humano começa a diminuir o seu padrão de nomadismo e começa a se estabelecer em regiões fixas. Aquela foto, se eu pedir para o técnico voltar a imagem, por favor, aquela foto que nós vimos ali é uma tabuleta... Isso, essa aí, perfeito. É o primeiro registro, é um dos primeiros registros de atividade física. É uma representação de uma luta, de um boxe antigo dos sumérios. Isso está registrado tem 2000 anos antes de Cristo, né? Quase 4.000 anos aí, né, de idade. Então, concomitante a essa época, os egípcios também já praticavam alguns rituais e algumas sequências de exercício. Pode passar, por favor. Então, aí já são, né, registros encontrados no Egito, também datados da mesma época, simulando lutas corporais. Né? Tá ok, pode passar. Essa é uma representação esquemática de um desenho que foi encontrado no Templo de Abidos, no Antigo Egito, que mostra talvez um dos primeiros registros de exercício físico de forma sistematizada, que são pessoas fazendo levantamento de sacos de areia, né, que seria aí um treinamento contra a resistência. Pode passar, então, por favor. Então aí você continua, né, Egito também, com registros de lutas corporais, estamos falando também de 2000 anos antes de Cristo, né? Então você começa a ter os primeiros registros de atividade física sistematizada por meio de lutas, levantamentos de peso contra a resistência, né? E, ao mesmo tempo, né, paralelamente a essa época, você tem os primeiros registros no Oriente, né? Até a chegada da dinastia Ming, cerca de 700 anos antes de Cristo, na China antiga, você já tem registros de competições de carregamento de tora de árvore. Então, é um dos, né, primeiros aí registros encontrados na China antiga. Pode passar, por favor. Bom, então eis que você chega, né, na cultura grega, que foi aí a precursora, né, dos Jogos Olímpicos da Era Antiga, né? Estamos falando agora de 776 a.C., o início dos Jogos Olímpicos da Era Antiga, e aqui sendo representada aqui no mármore a luta greco-romana, né? Uma luta corporal muito conhecida, muito famosa na região da Grécia. Interessante que é a definição muscular, né, das figuras, Sim. A noção que eles já tinham, né, fisiológica da época. Sem dúvida, a noção muito apurada. A questão também do corpo nu é uma coisa que chama atenção, né? O povo grego tinha essa ficção por representação do corpo nu e corpo atlético, como você bem lembrou, né? E estamos falando de representações bastante antigas, bem distantes daquelas que a gente vê no Renascimento, no mármore, mas já bem antes, né? Então, aqui a representação do que era feito ali no período da Grécia Antiga, lembrando que os jogos, se puder esperar um pouco nessa imagem, os jogos da Grécia... Não, pode passar, naquela mesmo. Os jogos da Grécia... Isso, obrigado. Os jogos da Era Antiga, eles tinham uma função utilitária, na verdade, né? Ou seja, a função era preparar o seu povo para a guerra. Em períodos de paz, você tinha a realização dos jogos
como uma forma de manter os atletas e os guerreiros aptos para uma batalha. Então, você, por exemplo, na estreia dos jogos da antiguidade, você tem o pentátulo antigo, né? Ou seja, o indivíduo tinha que correr, fazer o lançamento da lança, o lançamento do disco, né? Saltar, fazer e lutar, que eram características principalmente utilitárias para a batalha. Então, você tem ainda o jogo muito atrelado com a questão física da batalha e da guerra. E a guerra, ela é a principal força motriz do início das atividades físicas de forma sistematizada. Isso fica muito claro com a cultura grega, né? Já tínhamos visto também na cultura chinesa, né? Tá ok, pode passar. Né? A representação, aqui é interessante lembrar, né? Estamos vendo a representação de uma corrida na Grécia Antiga. O que nós chamamos hoje de competição de maratona, né? Curiosidade, aconteceu, na verdade, uma batalha em 490 a.C., e essa batalha era entre os atenienses e os persas. E ela o seu desfecho deu-se na cidade de Maratona, na Grécia. E, ao final da batalha, os gregos venceram, os atenienses venceram os persas e mandaram um dos soldados correr para Atenas, avisar que o mais rápido possível que o exército tinha vencido a batalha. Esse soldado, então, corre a distância de 42 km, 195 metros, que atualmente é a distância oficial da maratona, que é a distância entre as cidades, Maratona e Atenas. Ao chegar lá e dar a notícia, diz a lenda, diz a história, que ele morre de exaustão, dá a notícia, porém vem a falecer de exaustão. Né? Não estava provavelmente preparado para essa tarefa que lhe foi concebida, porém conseguiu concluí-la com louvor. Né? Então, ok. Pode passar, Wellington, por favor. Aqui é uma curiosidade muito interessante. Retrata a vida, o que aconteceu na vida de um personagem da Grécia Antiga, conhecido como Milo de Crotona, da ilha de Crotona, na Grécia. É o primeiro, podemos dizer que é o primeiro registro de treinamento, utilizando o princípio da sobrecarga, que é um princípio que é utilizado até hoje em treinamento de força, por exemplo, no qual o indivíduo, à medida que vai ficando forte, ele vai aumentando a resistência a ser carregado. No caso aqui, reza a lenda que o Milo de Crotona começou, na sua adolescência, a carregar um bezerro nos ombros, fazer uma distância carregando um bezerro, e à medida que ele, Milo e o bezerro cresciam, ele continuou mantendo esse hábito até que, por final, carregava um touro. O bezerro se tornou um touro e ele se tornou forte e conseguia carregar o touro. E é um personagem lendário, existem estátuas, existe inclusive uma estátua no Louvre hoje na França, retratando... Isso é emblemático. Isso, né? É emblemático, sem dúvida. Isso aí hoje faz a inspiração do trabalho de força que se faz nas academias. Perfeito, né? perfeito. Começa levezinho, vai aumentando o peso. Esse é um dos princípios básicos do treinamento de força, chamado princípio da sobrecarga. Então, isso é utilizado até hoje. Né? Isso é o primeiro relato, realmente, relato de historiadores gregos, isso está escrito, datado de 510 anos antes de Cristo. Né? Então, pode passar, por favor. Daí a gente vê como está atrelada a história da guerra, a história do combate. Né? Milo era um guerreiro também. Bom, aqui a gente já temos uma representação do Império Romano, né? Da preparação de gladiadores. Lembrando que o Império Romano se apropria de muitas das táticas e técnicas gregas, né? E transforma e melhora diversas táticas de combate. E os jogos aí, a partir daí, começam a ter um foco mais no entretenimento do povo. Né? Estamos falando de início dos Jogos Romanos, 240 anos antes de Cristo, por aí, né? Sendo aprimorado de modo a ter entretenimento ao povo. E lembrando que os gladiadores faziam treinamento, eles tinham uma rotina de treinamento já, isso já é bem detalhado, bem descrito, né? Mas não o treinamento que nós fazemos hoje em academias de ginástica, mas um treinamento de batalha, sem dúvida alguma. Né? Pode passar, Wellington, por favor. E, bom, concomitante a esse período, né, um pouco mais tarde, outro expoente que nós podemos dizer, outro local que foi expoente do desenvolvimento de técnicas
corporais e atividade física, e exercício físico mais especificamente, é a Índia, né? E você tem, então, uma série de implementos sendo feitos com argila, com tora de madeira, ferro, e esses indivíduos faziam levantamento de pesos, né, para mostrar a sua força, mas também com o cunho espiritual, né? Por exemplo, a rotina de treinamento dos fakir, né, é algo que estaria ligado com a ascendência espiritual e desenvolviam ali, você pode ver que são argolas de argila, aquilo era colocado em torno dos ombros, o espaço para a cabeça, e o indivíduo fazia agachamento, levantava ali os pesos de madeira, né, e como uma forma de treinamento também. Isso. Então você tem o desenvolvimento de várias técnicas, né, técnicas de alongamento, né, tudo na prática, muito ligado com a prática espiritual. Isso aí é alongamento? Que ele tá, essa posição? Lá em cima, sim. Lá em cima, o rapaz com as pernas né, abertas lá, sim, lá na é parede. Isso, sim, alongamento. E o outro? O de baixo, não. Ele está fazendo uma postura isométrica, né, de sustentação de mãos, na postura isométrica em decúbito ventral, que é uma postura que exige um equilíbrio tremendo, a força tremenda. Ele ainda está numa beira, né? Não está nem no chão. Isso a gente vê muito no atletismo, né? Principalmente nas dúvida, Olimpíadas, né? Sem dúvida alguma. Então, são indivíduos ali que estão demonstrando uma força muito grande e uma flexibilidade muito grande. Isso é tradição na Índia, né? Algumas variáveis da yoga, né? Tem como hábito o desenvolvimento de habilidades físicas. Estamos vendo aí habilidades como você bem citou, né? Que é a flexibilidade, mobilidade, força, resistência, força muscular isométrica, né? Concentração. Então, você tem uma série de acontecimentos culturais históricos ao longo do mundo, né? Aí uma representação de uma luta de sumô bem antiga no Japão feudal. O sumô, que é uma prática, né, ritualística, né? Uma luta ritualística, até hoje, ela é extremamente ritualizada, né? Eles conseguiram preservar o sumô na sua essência bastante, né? E em paralelo a isso, você tem aí jogos de vilarejo acontecendo, aí estamos falando de Idade Média, e aqui mais especificamente na região da Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda, né? A Grã-Bretanha. Jogos de vilarejo de arremessos de pedra, por exemplo, né? Isso era muito característico, muito tradicional. Com relação também a esse período da Idade Média, embora não se tenha muito registro, você tem uma explosão, por exemplo, dos acrobatas, do circo e dos acrobatas de corte, da corte dos reis, aquelas pessoas que faziam apresentações para o rei, né? Então, embora não se fale muito de atividade física na Idade Média, você tem um desenvolvimento grande dos acrobatas e do circo nesse período. Voltando aqui, retornando para a Ásia, né? Agora mais recentemente, né? Estamos falando de final do século XIX, né? Os monges, né, chineses, né, de arte marcial Kung Fu, né? E a arte marcial, né, ao longo da guerra, junto com a guerra, é uma das principais forças motrizes do desenvolvimento de exercícios físicos e técnicas. Aqui nós estamos olhando para o ideal que seria uma praça na França no final do século XIX, né? A ginástica francesa era muito forte, né? Você tem países como a Alemanha e Suécia desenvolvendo ginástica de praça em locais públicos, porém a França, naquele período ali pós-revolução industrial, né? 1760 para frente, 1800, início de 1800, você tem o desenvolvimento de praças, tem até uma atividade muito famosa hoje, que é o Le Parkour, que, né, consiste de saltos, flexibilidade, saltos, potência, né, a superação de obstáculos no mundo real, pular muro, pular árvore, uma prática derivada da ginástica, da antiga ginástica francesa. E a ginástica também vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Essa era uma roupa de ginástica daquela época, né? Do século XIX, né? Sim, e aí, sendo representado aí, mais especificamente, é um senhor chamado Eugene Sandow. Ele foi um dos primeiros
halterofilistas que se tem conhecimento. Ele fazia turnês na Europa, levantando pesos, e como se fosse num circo, né? Fazendo atrações de levantamento de peso, porque ele era um cara muito forte e ele tinha um desenvolvimento muscular surpreendente, muito além da época, né? Estamos falando de 1880, final do século XIX, 1880, 1890, Eugene Sandow. Inclusive, essa foto que está sendo mostrada agora é atualmente o troféu entregue daqui a poucos dias, no dia 15 de setembro, em Las Vegas, para o Mr. Olympia, o Campeonato Mundial de Fisiculturismo. É entregue ao campeão uma réplica dessa imagem em bronze. É o Porque famoso. esse foi o primeiro? É o que se tem registro assim, bem documentado, sim, é ele. Do fisiculturismo. Do desenvolvimento muscular para performance estética. Era francês também? Não, ele era inglês. Inglês. Eugene. Ele corria o mundo. Mais tarde, você tem nos Estados Unidos, né, um sucesso muito grande na figura do Charles Atlas, que é esse da propaganda. E ele vendia. Exatamente. Ele vendia um curso, né? Isso aí é justamente deixa eu te provar em 7 dias, provar para você que funciona em 7 dias. Era um curso por correspondência, vendido atrelado num jornal, que a pessoa assinava lá pelo correio e recebia uma série de revistas no qual ele ensinava movimentos técnicas para desenvolvimento muscular, para a pessoa deixar de ser magra ou emagrecer, né, ficar forte, ou a pessoa que estava precisando emagrecer. Então ele tinha esse curso, né, era um curso baseado em técnicas de contração isométrica, né, um pouco controverso. Depois foi descoberto que ele fazia ginástica tradicional, usava pesos e não somente usava o método dele. Pode passar. Pode passar, Wellington. Bom, aí, década de 50, Steve Reeves interpretou Hércules no cinema. Foi o primeiro campeão desse troféu que eu te falei que vai ser entregue agora, do Mr. Olympia, um campeonato organizado por Joe Weider. Anos 50, o primeiro campeão foi Steve Reeves, e o campeão até hoje mais famoso é o Arnold Schwarzenegger, né? Que é esse aí, né? Exatamente, aí aparece jovem ali com seus 18, 19 anos. Na Áustria. Na Áustria, isso é uma capa de revista austríaca ainda. A capa, inclusive, é austríaca. E ele... é o rosto a ser lembrado até hoje do fisiculturismo, né? Fez vários filmes, Conan, o Bárbaro, enfim. É contemporâneo nosso, né? Sem dúvida. A garotada também conhece. Conhece, sem dúvida alguma. Concomitante a isso, 1969... Bom, só lembrando que o Arnold fez sucesso no final dos anos 60, início dos 70, meados dos 70 inteiro. Só que em 1969, o doutor médico cardiologista Kenneth Cooper lança o seu livro famoso Aerobics, que corre o mundo inteiro, e aqui no Brasil, inclusive a palavra corrida de rua é substituída por fazer um Cooper naquela época, né? Isso corre o mundo inteiro. Então você tem uma explosão junto com Arnold Schwarzenegger, que virou um superstar, um mega astro, com os conhecimentos do Dr. Cooper no seu centro de treinamento nos Estados Unidos, com também aliado à figura da Jane Fonda e do Richard Simmons, que lançam uma série de vídeos na onda do aeróbico, das coisas aeróbicas. Isso aí incrementou as academias. Exatamente. Né? Vem aí, então, a dança aeróbica, né? E isso toma conta das academias mundo afora, vídeos pela televisão, e chegamos aí até hoje o cenário de academias atual, né? Que hoje explodiu. O Brasil hoje é o segundo maior país em número de academias do mundo, perto só dos Estados Unidos. É um número bem interessante, embora muito pouca gente ainda está dentro da academia no Brasil. Mas está muita gente ligada, né, em dieta. Sem dúvida, isso está crescendo muito, tem crescido demais. Né? As últimas 2 décadas... É um grande mercado, né? 2, 3 décadas, sim, houve uma explosão muito grande. É um mercado em ascensão, sem dúvida alguma. Né? Meu amigo, chegamos ao final do nosso programa, né? Está 0-0 lá. Tudo bem. E eu quero te agradecer a atenção, quero sempre deixar meu programa à sua disposição. Quando você tiver uma outra matéria interessante, pode trazer para nós. Bacana. Que a casa é sua. Olha, eu que agradeço. Foi para mim uma honra muito grande, eu que agradeço ter participado. Meus amigos telespectadores, uma boa noite a todos, agradeço a audiência. E lembrando sempre que o nosso programa será reprisado domingo às 9 horas da manhã.
E na próxima quarta-feira, 21h30, estaremos aqui de novo. Lembrando que nós mudamos de horário. Era às quintas-feiras, 18 horas ao vivo, e agora passamos a operar aqui na quarta-feira, 21h30. Uma boa noite para todos e até a semana que vem.